Bom dia, pessoal. Bom dia, Maria. Ok, vão entrando aí, tá? Bom dia a todos. Esperar o pessoal entrar para a gente começar. Olha só, pessoal, nós não teríamos essa aula, a gente não tem aula hoje, tá? A gente não tem absolutamente nenhum tipo de vínculo nessa sexta-feira, mas como a professora Marcela ela tá fora, por algum motivo pessoal, eu pedi essa aula dela a Danilo para conversar com vocês, na verdade. Porque na segunda-feira vocês vão fazer uma verificação de aprendizagem e eu queria saber de vocês o que ficou ou o que tem aí, na verdade, de dúvida ou dificuldade dentro daqueles itens que a gente tem como base para poder resolver a prova, tá? São 4 itens, deixa eu pegar aqui. Deixar aberto aqui para eu mostrar para vocês. Verificação, segunda série. Olha só. Vamos lá, então. É bem curtinho, tá? Eu preparei umas 5 atividades aí só para discutir algumas coisas bem rápidas. Vou discutir isso aqui agora com vocês, ó. Só um minuto. Conseguem ver a tela? Sim, né? Acredito que sim. Sim. Então, foram esses os conteúdos que eu pedi para vocês. Foram 4 conteúdos, um de Química 1 e 3 conteúdos de Química 2, tá? São conteúdos que a gente já vem conversando, são aqueles primeiros conteúdos que a gente, quando a gente começou a ter aula no formato online, foram os primeiros conteúdos que a gente explorou. Então, basicamente, eu vou começar por esse daqui, ó. Regras básicas de nomenclatura. Deixa eu verificar aqui. Só um minuto. Aí. Tem alguma dificuldade, pessoal, vocês, assim, em aplicar essas regras básicas de nomenclatura? Vocês têm alguma dificuldade nesse tipo de conceito? Não tem? Não tem, né? Pelo visto, não tem, eu acho. Ninguém tem nenhum tipo de dificuldade, todos conseguem dar os nomes dos compostos químicos normalmente. Bom, Gustavo, o silêncio é uma resposta, então eu acredito que sim. Se Gustavo, todos não têm dúvida, eu posso pular esse conteúdo, correto? Beleza. Gustavo. Em relação ao conteúdo de Química 1, ou de Gustavo, Química 2, Tá. perdão, Gustavo, tem alguém te concentração chamando. das soluções, vocês estão falando? É, Desculpa, pode tem falar, alguém Diana, de falando novo. aí. Não, Alguém É, tinha foi. falado. Pode eu tava falar, falando Maria. que eu tenho uma certa dúvida. Eu sempre embolo na hora de começar a colocar os números nos carbonos, entendeu? Você Tipo, não por onde vai consegue. começar a colocar Tá, os números? a numeração. Então, basicamente, como a gente está trabalhando com regras básicas, outra dica importante é estudem os nomes daqueles principais compostos e derivados também
do benzeno, tá bom? Estudem aqueles nomes, isso é muito importante, saber a diferença entre benzeno, tolueno, naftaleno, antraceno. Estudem esse tipo de informação que também é muito importante. Então vamos lá, olha só. Vou criar uma cadeia carbônica aqui com 7. Maria, olha só, se a gente tem uma cadeia carbônica com ligações apenas simples entre os átomos de carbono, não tem uma regra específica se a cadeia não é ramificada. Então, basicamente, você pode, né, na verdade, não é nem necessário numerar quando a sua molécula tem estruturas como essa daqui, né? Tem essa cara, esse formato, sem ligações duplas, sem ramificações, apenas carbonos ligados por meio de ligações simples, você vai direto sem o menor problema. É só dar o nome, contar quantos carbonos e fim de papo. Agora, se a sua cadeia carbônica ela apresenta que seja uma ramificação ou duas ramificações, que seja, né, não importa a quantidade, a partir daí você tem que identificar a posição dessas ramificações, a posição de ligações duplas, ligações triplas, tudo isso é necessário de ser identificado na hora que você vai dar o nome. Para você fazer a numeração, tem umas regras de prioridade para você fazer essa numeração. Então, ó, você primeiro, né, você vai começar a dar números aos átomos de carbono que apresentam grupo funcional, mas só que como aqui a gente não está trabalhando com grupo funcional, essa prioridade número 1 ela não vai nem existir, tá bom? Segunda prioridade, insaturações. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer com essa prioridade? Eu estou querendo dizer que os carbonos na minha cadeia carbônica, aqueles átomos de carbono que estiverem mais próximos de grupo funcional, de insaturações, terceiro, de ramificações, né, nessa ordem, você vai começar a dar os números dos átomos de carbono a partir destas informações aqui, ou seja, a partir daqueles átomos de carbono que estão mais próximos a estas estruturas. Então, por exemplo, nessa minha molécula aqui, eu não tenho grupo funcional, eu não tenho insaturação, mas eu tenho ramificação. Então, eu tenho que começar, toda vez que eu tenho esse problema, eu tenho que dar números aos meus átomos de carbono. E como que eu faço isso? Para fazer os números, né, para dar números, existem N regras. Mas você basicamente, ó, você tem duas... Ó, cada carbono desse aqui, ó, que está aparecendo, a gente vai chamar de extremidade. Então, cada ponta aqui da minha cadeia é uma extremidade da cadeia, tá bom? Veja bem, você pode dar números de qualquer jeito. Poderia ser assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não sei, você numerou os átomos de carbono do jeito que você escolheu, tá? Só que você não pode fazer isso. O que nós devemos fazer? Sempre começar a numeração da cadeia carbônica, primeiro, observando essas estruturas nesta ordem de prioridade, tá bom? E sempre começando a numeração a partir daquele átomo de carbono, ou melhor dizendo, a partir daquela extremidade que fique mais próxima às ramificações, às insaturações, ao grupo funcional. Então, se eu observo essa extremidade aqui, ó, e essa outra extremidade, eu vou perceber o seguinte, eu vou perceber que essa primeira extremidade aqui que eu marquei, ó, ela está mais próxima de uma ramificação do que essa daqui. Logo, eu tenho que começar a numeração da minha cadeia sempre da extremidade mais próxima a grupo funcional, se tiver, insaturação, se não tiver, das ramificações. Então, ó, 4, 5, 6,
7. Então, a ideia é, sempre numera a partir da extrema... Oi. Você pulou um. Pulei um aqui no meio. Sempre começa a numerar a partir da extremidade mais próxima ao grupo funcional, à insaturação. Então, essa é a dica. Começar a numeração sempre de uma extremidade. Aí você tem que saber o que é extremidade, são as pontas da cadeia carbônica, né? Sempre da extremidade da sua cadeia principal, que fique mais próxima a uma ramificação, a uma insaturação e assim sucessivamente. Então, por que eu preferi essa sequência aqui, Maria? Porque se eu pensasse numa sequência diferente, por exemplo, essa daqui, 1, 2, 3, 4, 5. Perceba que agora as ramificações, elas passam a ficar no carbono 4 e no carbono 5. O que não é permitido, na verdade, não é aconselhável. Você deve sempre priorizar, além, né, daquela primeira regra que eu falei, começar a numeração da extremidade mais próxima a esses itens que eu passei aí, você sempre tem que deixar as ramificações nas menores posições possíveis, tá? Então, por isso que eu prefiro essa extremidade aqui, ó, porque uma ramificação fica no carbono 3 e a outra fica no carbono 4, tá bom? Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo bem? Então, aqui, ó, a nomenclatura fica como nós temos duas ramificações idênticas na minha cadeia carbônica, eu vou fazer o seguinte, ó, 3,4, porque são duas ramificações idênticas. Isso daqui eu só posso fazer para aquilo que for igual dentro da minha cadeia carbônica. Então, no carbono 3 e no carbono 4, nós temos duas ramificações do tipo metil. Então, ó, um di, porque são duas coisas iguais, duas ramificações, duas insaturações, dois grupos funcionais e assim sucessivamente. Iguais, idênticos. Eu só posso usar o prefixo ali di, tri, tetra, para elementos ou grupos que são idênticos dentro da minha cadeia carbônica, tá? Se eles forem distintos, a gente faz marcações distintas ao longo do nome. Então, a gente tem 3,4 dimetil, porque são duas ramificações do tipo metil que estão ali dentro da cadeia carbônica. Opa, deu uma animada aqui. E... aí eu faço o nome da cadeia principal, lembrando sempre isso. Eu tenho uma aula de nomenclatura lá no canal do YouTube, tá? Revisa ela lá, tá? Revisa. Tem aula de nomenclatura. Eu fiz essa videoaula, porque eu sei que eu fiz. Tem aula de nomenclatura. Tem aula de... não sei se de concentração, porque concentração a gente tinha visto na sala de aula. Tem aula de mistura. E tem aula de diluição também lá, tá? Então, por favor, hein? Dá uma olhada e também olha as lives, tá? Olha as lives anteriores que a gente fez. Dimetil, lembrando que toda vez que a cadeia é ramificada, a gente tem que localizar o que a gente chama de cadeia principal. Essa numeração que eu fiz aí é a numeração do que nós chamamos de cadeia principal. Eu não vou ficar falando todas as regras, porque senão a gente não vai ter tempo de falá-las, tá? Mas observem lá no livro, olhem a aula, no vídeo, na videoaula, para vocês saberem o que é uma cadeia principal. Olha, os nomes dos compostos, eles não estão tão complexos assim, não. Mas as regras básicas eu estou pedindo. Então, saber identificar uma cadeia principal é importante. A regra de numeração, como a Maria acabou de me pedir aí, é importantíssima, porque ela é a cadeia principal, e numerar a cadeia principal são a base para você dar nome para o composto,
tá? Saber dar os nomes das ramificações, tá? Isso é muito importante. Então, 3,4 dimetil. Agora, o nome da cadeia principal são 7 carbonos. Todos os carbonos estão ligados por meio de ligações simples. Então, é o hexano. Hexano não, desculpa. Heptano. Ah, por que não tem o H? Porque o livro ele suprime, tá? Mas também vocês podem encontrar isso. Em algum tipo de livro pode ter isso daqui também, tá? É uma nomenclatura mais antiga, mas pode ter. Alguns trazem assim, outros podem trazer assim, tá? Uma coisa legal é que os livros nossos aqui, eles não estão atualizados, mas houve mudanças nessas regras de nomenclatura pela IUPAC, tá? Eu só não coloquei essas mudanças nas nossas aulas porque o livro não tem, então eu não posso colocar uma coisa que o livro não traz, não que não seja, que eu não possa, mas na hora que você estudar poderia, né, não bater algumas informações do livro com o que o que atualmente está em vigor, tá bom? Então, 3,4 dimethilheptano. Esse é o nome Gustavo, de... Oi. é, Oi. essa ordem também de 3 e de 4 também é necessário, né? Tipo, não poderia colocar 4,3. Olha, essa ordem aqui, ela é necessária, Camille, porque você me diz, né, que você fez a numeração, né, a partir dessa extremidade. Então, o primeiro carbono que aparece com ramificação é o carbono 3, o segundo com carbono é o carbono 4. Então, quanto mais pode, isso que você falou, não é uma via de regra isso daqui, tá bom? Não é uma via de regra. Mas para deixar o nome mais padronizado, e é essa a ideia da nomenclatura, padronizar, universalizar os nomes, a gente prefere sempre essa ordem crescente mesmo. Quem apareceu primeiro, aí você vai colocando, entendeu? Mas em alguns casos, evidentemente, você pode topar 4,3, por exemplo, indicando que tem uma no carbono 4 e outra no carbono 3. Mas, preferencialmente, sempre que possível, assim, tá bom? Gustavo, Beleza? e se a ramificação, tipo, tiver na, vamos botar assim, uma na ramificação 2 e a outra também na ramificação 2, digamos, do outro lado, tiverem nas mesmas posições? Aqui nesse carbono aqui, espera aí que eu vou fazer para você. Acho que fica a mesma coisa. 2,2 de metil. Isso. Quer ver? Agora eu vou apagar aqui. Depois ele some ali. Oh, caramba. Então, olha só. Aqui, aqui e aqui. Certo, Maria? É isso que você queria? Mesmo, eu acho. Dá no mesmo, ó. Só que ao invés de você fazer... Cadê o texto? Meu Deus. Não, é porque, Ao tipo invés de assim, você eu fazer pensei, 3,4, você vai me indicar que no carbono 2 tem duas vezes no mesmo carbono, tem duas ramificações do tipo não, metil. sim, eu não tô bem falando disso, tô falando, tipo assim, uma ramificação do lado esquerdo e a outra do outro lado direito, entendeu? Uma aqui e outra aqui. Isso, no caso. Aí, digamos Ambas que no tenha. carbono 2. Ambos no segundo carbono das duas pontas. E aí? Aí, digamos que, tipo tem? assim, tem a outra ramificação aí no meio, sei lá, que vai alterar se eu mudar de onde eu vou começar a classificar os números. Por exemplo, se a ramificação tiver aqui nesse carbono do meio, aqui, ó, tá vendo? Aqui. Não importa, olha lá, ó. Vou te mostrar que não importa a ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, ficou uma no carbono 6, uma no carbono 4 e uma no carbono 2. Da esquerda para a direita. Agora eu vou pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Ficaram, se elas estivessem assim, isso significa que
tanto faz por onde você vai começar, você está entendendo? Porque elas estão sempre marcando as mesmas posições. Então, é independente aí do início, de qual extremidade você vai adotar para ser o início da sua cadeia. Nesse tipo de caso, quando você faz uma numeração, dá e as mesmas posições são repetidas em todos os casos que você tenta numerar. Então, tanto faz por onde você vai começar. Agora, se de repente essa ramificação aqui estivesse aqui nesse carbono, como eu botei aí agora, aí você já não pode fazer de qualquer jeito. Por quê? Porque se eu começo, por exemplo, dessa extremidade aqui da direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá, uma ficou no carbono 5 e a outra ficou no carbono 6. E outra no 2. Então, ó, ficou uma ramificação no carbono 2, uma no carbono 5 e uma no carbono 6. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Percebe que agora uma das ramificações aqui, ela conseguiu adquirir uma numeração menor do que a anterior? Você conseguiu perceber que essa ramificação aqui antes estava no 5, agora da esquerda para a direita ela passou a estar no 3? Conseguiu visualizar isso? Ó, vou começar a numerar da direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, essa ramificação aqui ficou no carbono 5. Essa ramificação aqui ficou no carbono 6. E essa primeira ramificação que apareceu ficou no carbono 2. Então eu volto aqui e vou tentar numerar agora da outra extremidade, da esquerda. 1, 2, 3. Percebe que já essas duas ramificações que antes tinham ficado no carbono 5 e 6, agora elas passam a ocupar a posição 2 e 3? Nesse caso aqui, você tem que preferir essa ordem de numeração aqui. Por quê? Porque ela consegue deixar o máximo de ramificações com os menores valores ou nas menores posições da sua cadeia. Entendeu? Deu para entender agora? Por onde eu começo, o que me leva... Porque, por exemplo, se ela estivesse aqui nesse carbono 4, ó, tanto faz. Por quê? Você numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, as ramificações continuam ficando nas mesmas posições. Quando você te topar com esse tipo de situação, isso significa que tanto faz por qual extremidade você vai começar a numerar. Agora, se você tem uma diferença, né, de posições aí, de ramificações, há uma diferença de posições, então aí você prefere sempre a extremidade que deixa o máximo de ramificações na menor posição possível. Deu para entender agora? Por onde eu começo? Dá uma reforçada com a aula, tá? Porque a gente tem um pouquinho de tempo, eu não sei nem se eu vou conseguir chegar na parte de concentração. Eu tinha até preparado aqui, ó, uma listinha Gustavo, se com tivesse concentrações. também ligação dupla, era o mesmo caso, né? Sim, mas aí a ligação dupla ela tem preferência sobre a insaturação, sobre a ramificação. Então, quem tem que... Vou botar aqui para a gente fazer sobre isso. Ó, imagine que eu tenho uma cadeia carbônica que tenha uma ligação dupla e uma ramificação. Tá? Aqui. Vou pegar bem simples só para a gente entender o básico mesmo. Primeiro, a cadeia principal é sempre aquela maior sequência de átomos de carbono, é aquela que contém a dupla ligação ou a tripla, é aquela que vai ter o maior número de ramificações e assim sucessivamente. Tem uma série de regras para determinar a cadeia principal, tá? Por que eu estou sendo muito chato nesse tipo de exercício? Porque é base, gente, para vocês aprenderem química orgânica é isso, tá bom? É sério. Se você não souber a nomenclatura, a química orgânica se torna um pé no saco na sua vida, porque, tipo assim, vai ser muito ruim na hora de você fazer exercício e não saber o que significa o nome do composto. Então, imaginando essa situação aqui, você tem o seguinte, você tem que
Nós temos agora a presença de uma insaturação, que é uma dupla ligação, e uma ramificação. Perceba o seguinte, posso numerar, devo numerar a minha cadeia e posso escolher aleatoriamente por qual extremidade eu vou começar, tá? Lembrando que nós temos 3 extremidades aqui, então você tem que determinar quais delas, porque serão sempre 2 extremidades, tá? De todas as extremidades que aparecerem na sua cadeia, 2 formam a cadeia principal, tá bom? Então, eu tenho 3 extremidades aqui, eu sei que dessas 3 extremidades, 2 delas vão constituir a cadeia principal. Quais são elas? Essa e essa daqui. Ou poderia ser essa também, tanto faz nesse caso, tá bom? Então, veja bem. Vou numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha lá. Agora, como apareceu a insaturação, eu tenho que dar números para indicar qual a posição que essa insaturação está na cadeia. Como apareceu a ramificação, eu também tenho que numerar a minha cadeia principal para indicar a posição dessa ramificação na cadeia principal. Então, veja bem, a ramificação ficou no carbono 6 e a insaturação ficou no carbono 2. Essa, eu já afirmo desde já, é a ordem correta. Mas aí, eu não sei, deixa eu ver aqui. Mas aí, eu vou pegar a Júlia, muito da rebelde, falou assim, não, eu não quero numerar assim, da esquerda para a direita. Eu quero numerar da direita para a esquerda. Essa é a que eu acho que está correta. Então, ela começa daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A Júlia, ela cometeu talvez o erro mais, não gritante, mas um dos erros mais comuns de se acontecer. Você não pode dar prioridade para as ramificações. As ramificações são as últimas estruturas que têm prioridade dentro da sua cadeia carbônica. Se só aparecerem elas, beleza, só tem ramificação. Agora, quando aparece a dupla, a tripla ou um grupo funcional, como a gente vai ver futuramente, a posição ou a numeração que deixa a dupla ou a insaturação na menor posição é sempre a mais correta. Então, essa primeira numeração aqui está correta por quê? Porque nela eu consigo deixar a minha insaturação entre os carbonos 2 e o carbono 3. Já na da Júlia, que foi a menina rebelde, o carbono ficou, ou a dupla ficou entre o 5 e o 6. Olha lá, um número muito maior do que o anterior. Volto para o anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando eu for dar nome de compostos que tenham a insaturação e a ramificação, naturalmente a gente começa, independente aí da ordem, da posição que ela aparece, naturalmente o nome dos compostos, eles levam no início o nome das ramificações, indicando as suas posições. Então, sempre no início da escrita de todos os nomes, eu devo, primeiro, demarcar, posicionar, mostrar a posição da minha ramificação e seus nomes, para depois falar da cadeia principal e das suas insaturações. Então, ó, no carbono 6, eu tenho uma ramificação do tipo metil. Então, é 6-metil. Aí, tem mais alguma ramificação? Não tem mais ramificações. Vou para o nome da cadeia principal. Quantos carbonos? 7. Então, é hept. Só que agora, depois da quantidade de carbonos da cadeia principal, vem o nome da insaturação. Ó, an para ligação simples, en para ligação dupla, in para ligação tripla. E suas derivações ali, trien, dien e assim sucessivamente.
No carbono, então, ó, no carbono número 2, nós vamos ter uma dupla, então é o 6-metil-hept. No carbono 2, dos 7 carbonos que nós temos na cadeia principal, dos 7, no carbono número 2 desses 7, nós vamos ter uma dupla ligação e ele é um hidrocarboneto. Então, esse é o 6-metil-hept, porque tem 7. E no carbono número 2 desses 7, nós temos uma dupla ligação, 6-metil-hepteno. Tudo bem? Ô, Gustavo, Hum, quando tem um benzeno, aí, tipo, também tem uma cadeia ramificada. Como é que começa a numerar? peraí. Aqui o benzeno. E agora, o Aí que tem que eu faço? uma cadeia ramificada. Aí começa a numerar por onde? 4. Por exemplo, isso aqui. Isso. Por exemplo, isso aqui, né? Nesse tipo de caso aqui, a gente tem uma cadeia ramificada ou uma cadeia carbônica do tipo mista, tá bom? Nesse caso, deixa eu verificar. 1, 2, 3, 4. Você vai começar a numeração. O benzeno vai ser a cadeia 1, 2, 3, 4. Eu acho que o benzeno vai ser a cadeia principal nesse caso, porque até 4 carbonos, ou até assim, até aqui, ó, o benzeno ele é a cadeia principal. Depois daqui, depois de 4 carbonos, de 5 para frente, igual aqui, ó, aí ele já passa a ser tratado como uma ramificação, entendeu? Então, como ele é uma ramificação, aí você aplica as regras de ramificação. Como aqui no caso ele é a cadeia principal, por exemplo, aqui, ó, como é que eu estou sabendo fazer essa diferença? Pela quantidade de carbonos que faz parte da minha cadeia aberta. Quanto mais carbonos existirem na cadeia carbônica aberta, nossa senhora, quanto mais carbonos existirem na cadeia carbônica aberta, maior é a probabilidade do benzeno ser uma ramificação, nesse caso aqui. Aí você aplica as regras de nomenclatura para ramificações. Já em casos em que, nós temos o anel benzênico, mas uma ramificação aqui, uma ramificação aqui, por exemplo, com 3 carbonos, uma cadeia aberta assim, ó. Aí, nesse caso, o benzeno é a cadeia principal. Aí você vai dar o nome, vai dar, né, vai numerar o anel benzênico, depois vai ver que tipo de, por exemplo, essa ramificação aqui é um isobutil. Isobutil? Isso, é o isobutil. E aí você vai dando o nome conforme a nomenclatura para os anéis benzênicos. Então, tudo que depende, como quando tiver o anel benzênico, vai depender e uma cadeia carbônica aberta, ou seja, se a cadeia carbônica for mista, vai depender da quantidade de carbonos da minha parte aberta. Quanto mais carbonos existirem na minha cadeia aberta, maior será a probabilidade do benzeno ser uma ramificação, tá bom? Aí você vai dando os nomes conforme as nomenclaturas para ramificações normalmente, deixando as ramificações no menor posição, né, preferencialmente. Começaríamos, por exemplo, aqui não é o carbono. O carbono começaria numerado aqui, ó. Eu começaria desse. Poxa. Começaria desse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, parou aqui. Por que não esse? Porque esse daqui faz parte do anel. Então ficaria 3 etil, 10 fenil. Oi. Mas se você começasse ao contrário, o benzeno tem uma ramificação primeiro do que o outro. Que? Se você colocasse, tipo, no lugar do 10, número 1,
não seria o mais certo por causa que tem a Por quê? primeira ramificação? Verdade. Ok. Verdade. Então, aqui ficaria um fenil, 5, 6, 7, 8, 9 etil, aí dodecano. Dodecano não, decano, porque são 10. Tá bom? Verdade, Camille. Obrigado. Beleza, Ana? Gustavo, eu acho que não era muito isso que a gente estava falando. É tipo para realmente enumerar dentro do anel benzênico. Tipo assim, Não. tem duas Então, fala ramificações do lado certo, ladinhos. caramba. Como é que eu vou saber? Me falaram para fazer uma cadeia mista. Eu fiz a cadeia mista. Não, sim, mas é isso. Quando só tem, tipo, duas ramificações do lado, sei lá. É, só isso, por exemplo. Ah, tá. Então tá, poxa, é diferente. Mesma coisa, na verdade. Você sempre, como aqui é um anel, ó, o anel benzênico, ele tem sempre 6 carbonos. Então você vai dar número a 6 átomos, né? Por qual você começa? Olha, como aqui a gente tem 3 ramificações, por exemplo, uma ramificação é constituída por 2 átomos de carbono e 2 ramificações são constituídas por 1, certo? Então, aqui a gente tem o que nós chamamos de etil, aqui nós temos o que nós chamamos de metil e aqui também, metil. Como são 3 ramificações que estão ligadas ao anel benzênico, você poderia me falar assim, olha, eu vou começar a dar número aqui, 1, 2, 3, 4. Beleza, tá certo. Aí a Camille falou, não, eu acho que começa daqui, 1, 2, 3, 4. Beleza, também é uma numeração. Aí a Ana falou assim, não, eu vou começar daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também é uma numeração. Ou, aí veio a Júlia e falou assim, vou começar daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual das ordens, porque viram, eu tive 5 ordens de nomenclatura aqui, de numeração. Quais delas, ou qual delas está a mais correta? Aquela, nesse caso, quando a gente tem várias ramificações, né, distintas, a gente prefere a ordem que faz com que essas ramificações fiquem colocadas em ordem alfabética. Então, eu sempre vou começar a numerar levando em consideração a ordem alfabética do nome da ramificação. Então, etil, né? Tem 2 carbonos, então etil, esse vai ser o primeiro. Por quê? Porque E vem antes do M no alfabeto. Então, eu prefiro começar por aqui, somente por essa sub-regra, tá bom? Então, carbono número 1. Aí você tem, ou vai para o carbono 2, ou vai para o carbono 3. Né? Ou vai para esse carbono aqui, ou para esse. Para qual dos dois eu vou? Para cá. Por quê? Ó, já no carbono número 2, a partir desse, já tem uma ramificação, ó. Pronto, aí eu faço a nomenclatura. Agora, se só existissem 2 ramificações, aí é fácil, ó, carbono 1, carbono 1, carbono 2, certo? Aí você poderia botar, no caso, posição 1, 2, lembra das posições orto, 1, 2, meta, 1, 3, para, 1, 4. Então, aí poderia colocar orto, etil, metil, benzeno. Ou, Mas aí também 2... deveria começar com etil, não? Colocar o número 1 etil? Oh, desculpa, verdade. Eu fiz aquela hora e não coloquei agora. 2, etil, metil, benzeno. Tá bom? Ou etil, metil, benzeno, etil, metil, benzeno, ou orto, porque a posição 1 e a posição 2, orto, etil, metil, benzeno. Olha que eu organizo o nome das minhas ramificações sempre em ordem alfabética de nome. Tanto para dar nome, quanto para dar o número quando tem várias ramificações aí na minha cadeia. Tá? A nomenclatura do anel benzênico eu acho que é a mais simples de todas, porque você tem um anel e nesse anel você tem 6 átomos de carbono.
Então, é só você verificar, ó. Tá? Tô dando aqui de qualquer lado, mas tanto faz. Então, é só você verificar que as ramificações elas vão estar posicionadas em um desses 6 átomos. Por exemplo, posição 1 e posição 2, orto. Não necessariamente precisa ser igual. Posição 1 e posição 3, meta. Independente do lado que está girando aqui. Posição 1 e posição 4, a gente tem o para. Tá bom? Então, fiquem atentos só a essas, orto, meta e para, porque também podem surgir. Nossa, ficaram isso. Beleza? Sim? Não? Em relação à cadeia mista, depende do tamanho da cadeia lá aberta, tá bom? Se a cadeia aberta for muito extensa mesmo, acima de 5 átomos de carbono, acima de... Por que eu estou falando acima de? Porque até 5 você tem aí algumas ramificações, o isopentil, o pentil, o N-pentil, que são ramificações possíveis dentro do anel benzênico, junto ao anel benzênico, não dentro, junto ao anel. Então, acima de 5, vocês comecem já a desconfiar de que o benzeno, nesse caso ali, não é a cadeia principal, mas sim uma ramificação daquela que é a cadeia aberta da estrutura mista. Tudo bem? Perguntas? Perguntas, porque hoje nosso tempo é bem marcado. Ó, eu ia fazer, eu não sei se vai dar tempo de fazer nada disso, porque, né, a gente tem mais essa também, essa parte, que seria, ó, concentração, diluição e misturas com Você pode gravar um vídeo e mandar pra gente? Qualquer coisa? Ou você... Esses vídeos já tem, Camille, essas aulas lá. Essas aulas já tem, essas aulas, de todas essas aulas aqui, ó, as regras básicas de nomenclatura tem, tanto dos compostos normais... Mas tanto você pegou as mesmas questões anteriores? Quê? Como assim? Não, são questões novas essas daqui, mas são questões simples, iguais às anteriores. São bem simples, então manda ó. pra gente fazer, então. Tá? São bem simplesinhas mesmo. Era só para ir explicando e de forma bem rápida fazer os cálculos, entendeu? Por isso que eu preferi questões simples. Por quê? Deixa eu ver o horário. Ó, já até deu o horário. Porque aí a gente consegue... Eu tenho uma aula depois, por isso que eu estou preocupado. E aí a gente conseguiria resolver. Tá, eu posso até fazer um videozinho para vocês agora à tarde. Agora de manhã não vai dar para fazer, porque eu vou estar em aula. Tanto aqui quanto no cursinho. Então, se vocês aguardarem até o final do dia ou até o início do dia de amanhã, eu posso fazer um videozinho gravando a resolução dessas atividades aqui para vocês. Para mim não tem problema. Vai ser até legal. Aí eu disponibilizo lá no meu canal, nesse caso aí, tá bom? Aí eu passo o link para vocês. Mas vai estar no YouTube. Beleza? Confiram lá no canal do YouTube da escola, pessoal. Tem todos esses vídeos. Eu fiz questão de colocar esse tipo de conceito aqui na prova. Por quê? Porque já tem vídeo gravado, já tem videoaula gravado. Eu vou voltar a gravar videoaula, tá? Eu só estou esperando chegar meu fundo aqui, que eu vou botar o fundo melhor para ficar legal a imagem. Mas eu vou voltar a gravar videoaula, eu vou deixar aberto lá no meu canal. Eu vou fazer um canal. Estou fazendo até um jabá aqui agora pelo Instagram, pelo negócio da escola. Mas eu vou fazer um canal depois no YouTube, tá bom? Esse canal eu vou disponibilizar aulas de vários contextos, tá? Não vai ser só de aula da nossa turma, ou da turma X, ou da turma Y. Eu vou pegar todos os conteúdos de química, vou fazer aulas para... Né, porque nesse período é legal ajudar, então vou tentar ajudar aí de uma forma legal as pessoas a estudarem química. Então eu vou usando software, eu vou fazer coisas, quadro, slides, essas coisas que vocês estão acostumados comigo, e vou deixar aberto para quem quiser estudar por lá, tá bom? Então eu vou fazer esse jabazinho, mas fiquem atentos que eu vou fazer ainda esse canal. Gustavo vai virar blogueiro, gente. É, quase isso, Ana. Vocês vão me ver lá daqui a pouco fazendo... como que é? Fazendo os streams. Super... Cuidado, né? Cuidado que daqui a pouco vocês vão ter um professor YouTube. Ó, vai que... Então, pessoal, muito obrigado. Tá? Eu vou fazer para vocês.
à tarde e até o período da manhã, de manhã, eu libero eles com 5 atividades, tá? Apenas, para a gente revisar alguns conceitos. Reforcem com os conceitos que estão lá já nas videoaulas do canal do Cristo Rei, já tem todas essas videoaulas lá. Reforcem. Eu vou mandar a lista para vocês, eu vou apagar a resolução, evidentemente. Vou mandar a lista para vocês e depois vocês confiram as respostas, beleza? Eu vou só transformar ela em PDF e envio para vocês também. Depois que eu terminar todas as minhas aulas agora de manhã, que aí fica mais fácil, tá bom? Beleza? Ok. Gustavo, Então tá. Oi. mais uma vez venho aqui te parabenizar. Ah, Deus te obrigado. abençoe. Foi ontem, valeu. Já ficando um senhor já de 30 e poucos anos. Não, na verdade não é um senhor, né? A gente não envelhece, a gente vai subindo etapas da vida Isso, no vai criando decorrer da vida. experiências, né? Vai ficando mais experiente. Ou não. Mas é isso, pessoal. Ó, muito obrigado. Vou liberar a sala porque outro professor pode querer usar. E aguardem esses vídeos que eu vou fazer para vocês. Eu vou liberando lá no canal e vou passando o link do meu canal para vocês também. Tá bom? Tchauzinho. Tchau. Obrigado, Júlia. Tchau, Nada. pessoal.